Em 1899, os Estados Unidos estavam a caminho de se tornar a grande potência que conhecemos hoje. Parte dessa missão envolvia transformar o país em uma nação civilizada, permitindo o crescimento econômico e o desenvolvimento social. O principal obstáculo para isso eram os foras da lei, cujos constantes roubos a carruagens, trens e comércios amedrontavam empresários e ameaçavam a ordem. Para enfrentar essa ameaça, o governo contratou a Agência Nacional de Detetives Pinkerton, encarregada de auxiliar as autoridades locais na captura e desmantelamento dos principais grupos criminosos da época, acelerando a evolução da sociedade americana. Essa dinâmica histórica é retratada em Red Dead Redemption 2, onde os agentes Pinkerton são representados como os principais vilões, perseguindo a gangue Vanderland por 3 estados diferentes e por todo o Oeste Selvagem. Mas e se eu te falar que os Pinkertons, representados pela figura do agente Milton, não são os verdadeiros vilões da trama do jogo? Eu sei que isso pode parecer um absurdo, mas eu te convido a assistir este vídeo até o final, pois nós iremos analisar o agente Milton e as suas condutas, redefinindo totalmente este vilão que incita o ódio de muitos jogadores. Eu tenho certeza de que posso te convencer de que o agente Milton é, na verdade, um vilão injustiçado. Então, caso eu te convença, me conta aí embaixo no campo dos comentários. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A gangue Vanderland se encontra na pior situação da sua história em 1899, já que conhecemos o grupo colhendo os cacos do massacre de Blackwater, um fracassado golpe à balsa na cidade que resultou em múltiplos feridos e na baixa de 3 membros da gangue, os irmãos Callender e Jane Kirk. Com as autoridades no seu encalço, o grupo decidiu se refugiar nas gelosas montanhas de Ambarino. Durante a sua breve estadia em Coulter, a gangue encontrou o seu grupo rival, os O'Driscolls, que estavam se refugiando em uma antiga fábrica nas redondezas. Ao explorar o local e interrogar um membro, Dutch descobriu a razão da estadia dos irlandeses, um lucrativo trem do empresário Leveracus Cornwall, que passaria em breve na área com um vagão repleto de itens de valor, incluindo valiosíssimos títulos de crédito. Roubar o trem de uma pessoa importante, poderosa e influente certamente não era uma boa ideia, principalmente depois de toda a tragédia em Blackwater. Nesse momento, o ideal seria ficar escondido, esperando a poeira baixar. Foi exatamente este o conselho do Hosea. Why are we doing this? Weather's breaking, we could leave. I thought we was lying low. Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen! Mas, como de costume, o Dutch decidiu ignorar e ir em frente com um golpe. Com o roubo bem sucedido, a gangue decide partir da região e estabelecer acampamento próximo de uma pequena cidade pecuarista, a charmosa Valentine. Enquanto a gangue viajava para o Mirante Horseshoe, o Cornwall recebeu a notícia do roubo do seu trem. Além de ter perdido documentos, joias e muitos dos seus seguranças, o empresário também teve o seu cofre particular arrombado, com diversos títulos de crédito sendo roubados. Apesar de alguns maquinistas terem sobrevivido, eles estavam assustados demais para lembrar do rosto de alguém ou fornecer pistas úteis às autoridades locais. Cansado de ser constantemente roubado, Cornwall decide contratar a Agência Nacional de Detetives Pinkerton. A agência já estava prestando serviços ao governo americano, tanto que é responsável pelo lockdown na cidade de Blackwater. Mas com o contato do empresário, a agência recebeu um patrocínio significante, sendo abastecidos com dezenas de milhares de dólares. Com tal investimento, a agência pôde contratar mais homens e adquirir armamentos mais sofisticados. Em troca dessa generosa doação, o implacável empresário pediu apenas uma coisa: a cabeça do grupo criminoso que atacou o seu trem. O agente Milton foi designado para esta missão, junto do seu parceiro Edgar Ross. Neste momento, se iniciava a caçada à gangue Vanderland. Outra caçada que nós vivemos constantemente é a busca de uma boa loja para comprarmos nossos jogos de PlayStation e Xbox. Por isso eu te recomendo a Friga Games. Se liga nessa promoção imperdível. O pacote da franquia Redemption tá saindo por apenas R$ 69,90. Isso mesmo, R$ 69,90 pelos 2 jogos. E tem mais, a pré-venda do EA Sports FC 25 já tá rolando, com um desconto especial de 20% para quem reservar agora. E se você quiser receber a sua compra na velocidade da luz, escolha a entrega Premium. Além da entrega super rápida, você ainda concorre a uma caneca exclusiva do AEG no próximo dia 1º de agosto. Então corre lá na Friga Games e aproveita essas ofertas.
Com a chegada do grupo Almirante Horseshoe, a última preocupação de Dutch foi manter a gangue discreta. Em um curto espaço de tempo, o Arthur protagonizou uma memorável luta na rua principal de Valentine, resgatou um prisioneiro do massacre de Blackwater, atacou uma cabana O'Driscoll em Nova Hanover, soltou outro prisioneiro em Strawberry, causando uma verdadeira chacina na cidade, e por fim roubou mais um trem na região de Lemoyne. Tudo isso chamou a atenção dos Pinkertons, que finalmente conseguiram localizar o Arthur Morgan, que estava pescando no rio Dakota com o pequeno Jack. Em um primeiro ato de pacifismo, movido pela moralidade íntegra do agente Milton, ou a sua mera misericórdia de poupar a inocência de uma criança, o agente propôs um acordo ao Arthur: entregar o chefe da gangue, Dutch Vanderland, em troca de sua liberdade e perdão da recompensa de $5.000 por sua cabeça. O Arthur claramente declinou, mas ele não é a pessoa a ser julgada por essa atitude, mas sim o Dutch, que ao saber da situação que os federais e Cornwall sabiam da autoria do roubo ao trem, decidiu por não fazer nada e dobrar a aposta. Mesmo sabendo que os Pinkertons sabiam da localização aproximada da gangue, o patriarca decidiu ficar imóvel, prolongando ainda mais a sua estadia no Mirante Horseshoe. Mas uma coisa que o Dutch não pensou é que não eram apenas os Pinkertons que estavam à sua espreita, mas também o Cornwall e o seu exército de homens. E diferente do agente Milton, o magnata do petróleo era um homem muito menos misericordioso. Ao localizar o Dutch em um salão de Valentine, o magnata prontamente deslocou seus homens para a cidade, sequestrando 2 membros e condenando Vanderland à morte pelos seus crimes. Mas não foi apenas o Dutch que aprendeu uma coisa neste dia. O Cornwall também aprendeu uma lição valiosa. Seria necessário muito mais do que um grupo de meros pistoleiros para acabar com o Dutch e a sua trupe. Depois desse dia, a perseguição à gangue Vanderland ganhou ainda mais força, já que além das autoridades locais e Pinkertons, reforços foram enviados da força estadual e federal. Com a confusão, a gangue realocou para a enseada Clemens, próximo da cidade de Rhodes, local conhecido por ser lar das famílias Gray e Braithwaite, que há anos protagonizam uma rixa histórica. A gangue aprontou poucas e boas com as famílias no anseio de conseguir um fantasioso tesouro escondido. Tesouro este que nunca existiu de fato, mas até descobrirem a verdade, a gangue já tinha protagonizado diversas confusões na cidade, culminando na morte de Sean Maguire e o sequestro do Jack, que por sua vez também culminaram no extermínio de diversos membros das famílias, incluindo o infame xerife de Rhodes e a matriarca da família Braithwaite. O império da família foi reduzido a cinzas, com a grandiosa mansão Braithwaite sucumbindo. Neste capítulo, a gangue deu um tempo de folga para o Cornwall, mas isso não impediu os Pinkertons de continuarem no seu encalço. Atraídos pelo massacre de Rhodes e o incêndio da mansão, o agente Milton finalmente descobriu o esconderijo da gangue Vanderland. Mas qual que foi a atitude do agente ao descobrir a enseada Clemens? Reunir dezenas de homens e atacá-los durante a noite, ceifando a vida de todos os criminosos a sangue frio? Bom, essa seria a suposição mais óbvia. Mas não, em mais um ato de hombridade, o Milton decidiu ser misericordioso, se arriscando a entrar no covil com os bandidos mais letais do oeste, apenas para oferecer um último acordo ao patriarca da gangue. But I came to make a deal. It's time. You come with me, and I give the rest of you 3 days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you. In that case, it'd be my honor to join you. I think your new friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake. All of you. Yeah, dreadful. Mais uma vez, o Milton reafirmou que o seu único desejo era a cabeça de Dutch Vanderland, e caso ele aceitasse se entregar, os Pinkertons estariam dispostos a perdoarem todos os crimes dos membros da gangue, dando prazo de 3 dias para que todos fugissem e tivessem a oportunidade de recomeçar em outro lugar. Mas desta vez, o Dutch teve a oportunidade de negar o pedido em pessoa, mostrando aos agentes que a gangue não estava disposta a retroceder. Se eu fosse o Milton, já teria trazido comigo pelo menos uns 50 agentes para ficarem escondidos no bosque e atacarem o local quando Dutch recusasse o acordo. Mas o Milton não fez isso. Ele insistiu em avisar o grupo que estavam cometendo um erro, no anseio de resolver a situação pacificamente. O Milton sabia do que o Cornwall era capaz e, como era um mero funcionário da agência, não poderia fazer nada caso recebesse ordens diretas para exterminar a gangue. Na minha opinião, a razão para o Milton ter sido tão paciencioso era sua visão sobre o grupo. Ele sabia que a maioria das pessoas
ali eram jovens vulneráveis que foram seduzidos pelo Dutch, resgatados das ruas ou de famílias abusivas, ganhando um lar com um pai que se importava com elas, as doutrinando com a sua visão romântica e deturpada de vida. Basta prestar atenção nas falas de Milton. Ao conhecer o Arthur no Rio Dakota, ele recita o seu histórico, falando que o Arthur era apenas mais um caso típico. Yes, Arthur Morgan, Vanderlyn's most trusted associate. You've read the files. Typical case. Orphaned street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Um órfão de rua seduzido pela lábia de um maníaco se transformando em um assassino degenerado. Na enseada Clemens ele fala algo similar, perguntando ao Dutch quem o tornou o messias dessas almas perdidas que ele guiava para tão longe. And as a consequence that lets you take what you please, kill whom you please and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlyn. Com essas falas, fica claro que o Milton enxergava o Dutch como a raiz de todos os problemas, com os demais membros da gangue sendo de alguma forma inocentes, já que haviam sido manipulados por ele. Talvez o Milton tenha o mesmo histórico, também sendo um órfão de rua no passado, mas que de alguma forma não sucumbiu à criminalidade, diferente de muitos dos seus amigos de infância. Eu acho que talvez essa possa ser a razão da empatia e paciência do Milton. Eu não sei vocês, mas isso me faz admirá-lo de alguma forma. Com o último esconderijo comprometido, a gangue realoca para a mansão Sherry Bell, uma vasta estrutura ocupada pelos Lemoyne Raiders, mas que no passado era lar da família da jovem Agnes Down. A missão em Saint-Denis era bem clara: encontrar o Angelo Bronte e o pequeno Jack, objetivo que foi rapidamente cumprido. Conhecer o italiano certamente foi o início do fim da gangue. Não é necessário falar italiano para enxergar que desde o começo o Bronte não mostrou nada além de desprezo pelo Dutch e sua trupe, mas ignorando todos os sinais, o Dutch expôs a sua finalidade em Saint-Denis e deixou o italiano em estado de alerta. But before you go, what exactly are your plans here? Well, we are going to need some money. Money, yes, of course. Well, there's money at the trolley station. They keep a lot of cash there in the day. Now, I could not involve myself in such matters, but you... As a guest, yes. As my guest, bah, do it, huh? Okay, good day, gentlemen. Goodbye. Um bando de forasteiros roubando a cidade certamente não era do seu interesse, pois uma das razões para o império do Dutch ser tão longevo é a sua colaboração com a prefeitura e polícia local, que além de suborno também envolvia a manutenção da paz na metrópole. O Bronte também cobrava a proteção dos comerciantes locais, então certamente não era do seu interesse alguém roubando as lojas de Saint-Denis. Por isso ele sugestionou o roubo à estação do bondinho, já deixando o chefe de polícia avisado para evacuar toda a área e encurralar a gangue para dar um fim ao Dutch, mas novamente o Dutch ensinou uma lição para um inimigo. Seria necessário muito mais do que toda a força policial de Saint-Denis para eliminá-lo. Somado ao massacre na cidade, a gangue também orquestrou um roubo em um barco que estava sediando caras partidas de pôquer. Negócio este que, apesar do jogo não explicitar, o Bronte certamente tinha participação, mas o pior foi o envolvimento da gangue com a causa indígena, roubando documentos sensíveis da fábrica de Cornwall. Novamente, a gangue estava mexendo com um grande magnata das ferrovias, açúcar e petróleo. Na história original também teria outra missão envolvendo Cornwall em Saint-Denis, com a gangue explodindo uma das suas estruturas da cidade. Isso serviria como preparação para o golpe de Saint-Denis para testar o tempo de reação das autoridades. Mas apesar da missão ter sido removida, ainda existem diversos resquícios nos arquivos, incluindo uma estrutura do Cornwall completamente demolida. Então, talvez no roteiro original essa missão ainda seja levada em consideração. Isso explicaria como os Pinkertons descobriram sobre o assalto ao banco, pois ao roubar um barco repleto de magnatas, a estação do bondinho e matar o poderoso mafioso da cidade que ninguém nunca ousou enfrentar, tem demais a cara do Dutch Vanderlyn. Então, ao receber essas informações, o Milton sabia que os seus procurados estavam em Saint-Denis. Nesta altura do campeonato, o agente já tinha oferecido ao menos 2 acordos para o Dutch se entregar, além de ter firmado um acordo com o Comey O'Driscoll buscando a rendição amistosa do patriarca. Mas como sabemos, o Milton não teve sucesso em nenhuma dessas empreitadas. Então, de agora em diante, a sua paciência estava esgotada. Ele mesmo fala isso em frente ao banco, quando diz ao Dutch que já tinha lhe dado chances o suficiente. It's over.
No more bargains, no more deals. Mr. Milton, this is America. You can always cut a deal. I've given you enough chances. Come on! No! God damn it! There's your deal, Dutch. A execução a sangue frio do Hosea deixa explícito a mudança de conduta do Milton, que de agora em diante estava disposto a ser implacável na busca dos seus objetivos. Prova disso é a emboscada em Lakey, quando o agente não teve pudor em metralhar uma pequena cabana, que além de diversas pessoas desarmadas, também abrigava uma pequena criança. O Milton estava vivendo uma pressão absurda. Nós presenciamos isso no capítulo 6, quando ouvimos uma conversa do agente com o seu maior financiador, o Leviticus Cornwall. O Milton alega estar fazendo tudo que está ao alcance da lei, reafirmando seu compromisso com as regras. Mas como sabemos, o Cornwall tá pouco se lixando para isso. I have spent a considerable fortune with your agency, and still nothing. This Vanderland robs me and laughs at me. I asked for the best. I paid for the best. We are very close, Mr. Cornwall. I know you've heard this before. We are doing all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your law. Find me Dutch Vanderland. Bring him here. And leave the laws to them as need them. Good day, sir. Come along, Mr. Ross. We have work to do. Mas depois de ter sido feito de trouxa inúmeras vezes, o Milton caga para a civilidade e decide apelar, sendo capaz até mesmo de sequestrar uma mulher inocente. Com toda essa explanação da história e as suas nuances, eu quis deixar claro como que o Milton ofereceu duas oportunidades para o Dutch entregar-se. Caso o patriarca tivesse aceitado, a gangue poderia ter tido um destino bem diferente, com todo mundo podendo ir embora, fugindo para outro país e não passando por toda a tempestade de merda do capítulo 6. Mas apesar disso, eu quero deixar claro que o Milton não é nem de perto uma boa pessoa. Ele é tão implacável quanto os criminosos que caça, sendo tão orgulhoso e obcecado pelo seu ego quanto o Dutch. Além disso, o agente também dá sinais de ser racista, já que se refere positivamente ao extermínio dos indígenas e reage de uma forma bem enojada quando Lenny o toca no mirante Horseshoe. Mas convenhamos, né? Ódio por nativos americanos e racismo não eram lá coisas muito impopulares em 1899. Neste contexto, o principal para mim é a sua hipocrisia. Ele sempre age dizendo buscar uma sociedade civilizada, sendo fiel às leis e condenando a barbárie da qual a gangue Vanderland se alimenta, mas apesar disso, ele é patrocinado e trabalha em prol dos interesses de um empresário criminoso, que além de trabalhar incessantemente para expulsar os Waipiri da sua tribo, também é capaz de assassinar um empresário que está prosperando e ameaça os seus negócios. Mas apesar disso tudo, o Milton ainda tinha alguma espécie de barreira moral que lhe impedia de fazer o fácil, que nesse caso seria simplesmente executar toda a gangue a sangue frio, coisa que o agente Ross certamente teria feito se estivesse no comando, como podemos ver durante o enredo do Red Dead Redemption 1. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o tema desse vídeo pode ter sido bem polêmico para alguns, por isso eu quero ouvir a tua opinião. Tu concordou com os meus pontos de vista? O Milton não foi o verdadeiro vilão do Red Dead Redemption 2? Deixa a tua visão aí nos comentários, pois eu tô bem ansioso para ver. E caso tu queira dar uma força pro canal, considera juntar-se ao seleto grupo de membros do AEG. Além de aparecer na lista de apoiadores, tu ainda tem acesso antecipado aos novos vídeos do canal. Ingressa no grupo exclusivo de apoiadores no Discord e concorre ao sorteio de 3 canecas do canal do AEG. Mas caso tu prefira comprá-las, saiba que eu finalmente lancei a loja com os canecos do AEG. Lá tu encontra uma variedade de 4 canecas, com cada uma sendo mais linda do que a outra. Só corre e garante logo a tua, pois eu já vendi quase metade do estoque. Basta clicar no link fixado no topo dos comentários. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!